não. Ok. Pode ir? Professor, pergunta do Hugo Luque, da Tribuna Ribeirão. Roberval, boa noite. Primeiros gols sofridos pelo time na competição, mas novamente um desempenho bom no ataque, mesmo fora de casa e contra um forte adversário. O que o Comercial pode levar desse empate para a sequência da competição? O que pode levar é que nós temos uma maneira de jogar e em determinado momento a gente se coloca como o jogo quer. Então jogamos um pouco reativo no segundo tempo, conseguimos usar alguns contra-ataques. Desses contra-ataques conseguimos virar, que estava 1-1, fomos para 2-1. Infelizmente, numa virada de jogo, numa virada de bola de um lado para o outro, nós tomamos aquele gol. Mas sabíamos que ia enfrentar um time que, principalmente aqui nesse campo deles, ele ia ser um time propositivo, e nos fez ser um time reativo. Então, dentro disso, eu acredito que o resultado foi satisfatório, para jogar do jeito que jogávamos, do mesmo jeito que enfrentamos um adversário jogando em casa, é muito difícil. E dentro disso, eu acho que o time foi regular e o resultado... A gente ficou um pouquinho triste porque estávamos numa vantagem, faltando poucos minutos e numa jogada boba, que a gente treina bastante, a gente tomou o gol do empate, mas mesmo assim enfrentamos uma boa equipe e eu acredito que foi um bom jogo. Berval, pergunta do Reginaldo Decares, ele fala que não teve a invencibilidade, Pergunta da análise também, a mesma pergunta de antes, e perguntou o que faltou para a vitória, mesmo estando vencendo 2 vezes na frente do placar. Faltou um pouquinho que eu perguntei e falei bastante para a gente sair com bolas curtas, mesmo com a pressão deles alta, mas começamos a buscar só bolas longas e erramos bastante. Embora na hora do gol, foi uma bola longa que saiu que o Felipe conseguiu fazer o segundo gol. Mas isso aí, acertar mais os passes. E no momento que você erra passes curtos, o adversário cresce. Então foi mais ou menos isso que aconteceu. Professor, pergunta do Mário Baio, ele queria que você analisasse as alterações do segundo tempo. As alterações foi mais por cansaço, o Mion até com cãibra estava, e eu quis dar uma mudança nas mesmas funções, o Cauã joga muito ali pela beirada, o Yuri tanto é lateral como é ponta, então eu precisava fechar esse lado, que eles estavam fazendo muita superioridade aqui, fechei as beiradas já no final. E o Vitor, que é um volante, e só foi um pelo outro ali na frente. Pergunta do Gilmar Aguiar, ele pergunta se o resultado foi bom, ele analisa que cada time dominou uma etapa do jogo, pergunta se por conta disso o resultado foi bom. Eu acredito que sim, é um time que tem um grupo grande, você vê que desceu alguns jogadores da Série B, e o meu time a gente ainda tem uma dificuldade em reposição, quer queira, quer não, o próprio Yuri não deixa, ele joga ali, já jogou ali, mas não é uma específico para ele, Então isso atrapalha um pouquinho, mas eu acredito que foi um bom resultado. Penúltima, professor, pergunta do Charles Evangelista, ele fala que após esse empate Comercial segue invicto, se você entende que até agora foi o adversário mais difícil na competição até agora, do Comercial. Acredito que sim, o jogo mais difícil, onde principalmente sofremos uma pressão no segundo tempo, embora era aquilo ali, nós trabalhamos com uma linha baixa e a Inter começou só a cruzar bolas na área e tal, e nossa dupla defensiva ali, nessas bolas eles são muito fortes, Infelizmente tomamos o gol, mas numa diagonal aqui nesse lado. Então eu acredito que foi bom e vamos seguir, que é um campeonato difícil. A última, professor, pergunta do Luiz Augusto, da Rádio CBN. Berval, as opções que você utilizou hoje vindas do banco não conseguiram manter o time com a mesma pegada de desempenho que o time vinha tendo na partida. E ele pergunta se você acredita que os adversários estão analisando melhor o Comercial depois do bom início na Copa Paulista. Não deixa de ser analisado, mas a substituição já foi no final, todos saíram por cansaço, E você tem que, já estava o Mion até botando a mão com câimbra, já estava. O Bagé correu o jogo todo também, já estava morto, lá. Então as substituições foi por isso, simplesmente um pelo outro.
Então, eu acredito que foi dentro da necessidade. E os adversários estão analisando melhor já o comercial? Analisa, claro, a sequência. O pessoal do União estava aqui assistindo. O Sacramento, que foi meu jogador, que é treinador do União, estava assistindo nosso jogo. Como eu assisto os deles, né? Eles assistem também os nossos. Então, está dentro de uma situação. Perfeito, professor.